podemos ter um fim de ano aí muito positivo nas ações da Minerva, tá? A gente está numa região no gráfico importante, que a gente estava esperando aí há vários meses, e agora a gente está a um passo de encontrar o gatilho necessário para fazer uma entrada. Caso a gente confirme esse cenário, a gente tem uma possibilidade aí de risco-retorno muito positiva. Isso aqui com certeza torna as ações da BIF3 uma das melhores ações para ficar de olho em 2024, tá? Então esse vídeo aí é importantíssimo. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise de Minerva, BIF3. Vamos ver esses suportes e resistências que a gente tem nessa região importante, tá? Porque isso aqui pode nos dar um movimento de alta muito forte. A ação, pelo menos para mim, tá muito barata e tudo que a gente precisa é do sinal certo, tá? Confirmando essa região aí como um suporte forte, ela vai ser uma das ações mais promissoras de 2024, com potencial de alta aí muito interessante que a gente vai ver agora quando a gente for fazer nossas projeções, tá? Então a gente precisa ficar de olho na ação e aguardar aí para justamente ver esse cenário se concluindo, beleza? Antes da gente continuar, canal de cripto no final do vídeo, cliquem lá no logo do nosso canal e se inscrevam lá, dê essa ajuda pra gente, para quem também gosta aí do mercado do Bitcoin, e vai ficar mais duas análises que eu acredito que sejam importantes. O Ibovespa está corrigindo, está abrindo muita oportunidade boa aí no mercado, e dê uma olhadinha aí nos nossos vídeos, beleza? Então, bora aqui pro vídeo, gráfico semanal. A gente tinha aquele topo importante, vamos fazer um resuminho, nos R$ 12. A gente não conseguiu romper, ó, rompemos, acumulou e perdeu essa região. A gente fez topo duplo, formamos o nosso pivô, nosso alvo tá aqui justamente na casa dos 6 até os R$ 5 aí com um bom esforço, vamos dizer assim, tá? Então é nessa região que eu tô de olho. Eu acabei arredondando essa zona para os R$ 6, porque, claro, sempre um valor redondo sempre é um valor psicológico mais forte. E é justamente nessa faixa de preço que a gente tem que encontrar o sinal adequado para as ações da Minerva, tá? Aqui esse ponto que vai fazer toda a diferença entre a gente engatar um forte movimento de alta ou a gente acabar falhando nesse fundo e continuar a queda, tá? Então por isso que eu estou de olho nessa zona. A gente vai ver agora no gráfico diário os pontos importantes que a gente tem que olhar, mas agora, depois de vários meses analisando a ação, a gente chegou no nosso preço-alvo, tá? Então aqui a gente tem como importante então o alvo desse movimento corretivo. A gente tem o teste dessa barra que iniciou todo esse movimento de alta. A gente está muito perto de uma zona de acumulação muito forte aqui na zona dos R$ 7. Então, por isso que a gente não pode se distanciar dela, senão realmente pode complicar a situação. E é por isso que a gente ainda tem que aguardar o sinal mais relevante, vamos dizer assim, porque como a gente não está tocando numa zona de alta acumulação, a gente pode acabar até mesmo seguindo o movimento de baixa. Por isso que a gente tem que ficar atento, tá? Mas por todas essas projeções, essa é uma zona aí decisiva. E agora, quando a gente for ver no gráfico diário, a gente vai ver os sinais que a gente precisa ficar atento e qual seria o preço-alvo desse movimento, caso a gente confirme essa região como um fundo, tá? Então aqui, ó, na segunda-feira, a gente teve mais um forte movimento de baixa, tá? Com um volumezinho até um pouquinho elevado, não muito relevante, tá? Mas teve um movimento elevado. E agora a gente está fazendo o que parece ser aqui uma bandeirinha aqui, vamos dizer, tá? Então a gente pode acabar realmente fazendo esse movimento, tá? Mas o mais provável é que a gente ainda faça um movimento de alta antes de um possível segundo movimento de baixa. Então, esse é um dos motivos que a gente tem que estar sempre de olho nessa faixa. Como eu sempre trago aqui nos vídeos, às vezes é melhor se expor um pouquinho do que correr o risco de ficar de fora, mas sem muito exagero por não ter dado um fundo claro, tá? Então, com esses sinais aqui, a gente já consegue fazer algumas projeções e tentar entender o caminho mais provável para as ações da Minerva, beleza? Mas antes de a gente continuar, quem não é inscrito no canal, já dá aquela força para a gente, já se inscreve,
ativa as notificações, isso aí ajuda demais o nosso canal a continuar crescendo. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Se está gostando do nosso conteúdo, deixa aquele like legal também, ajuda demais. E deixa um comentário aí, diga se vocês estão comprados, vão comprar as ações da Minerva, se tá um preço interessante ou não. Eu acredito que já tá ficando muito interessante. Então deixa aquele comentário, isso ajuda muito, tá? Também temos a nossa área de membros, clique aí no botão seja membro, se tornem membros do canal, a gente tem muito conteúdo exclusivo, tem um videozinho explicando aí as 3 categorias, todos os benefícios, então escolham aí a categoria melhor para vocês e se tornem parte da nossa comunidade, tá? Também temos o nosso curso para quem quer entender essas técnicas que eu uso para operar, para pegar boas ações, se posicionar para longo prazo. Primeiro link da descrição, vocês vão ter acesso vitalício ao nosso conteúdo e à nossa comunidade no Telegram, tá? Então vocês adquirem uma vez só e vão ficar para sempre lá com a gente. A gente está sempre falando de cenários, ações, está sempre ativo lá durante a semana, beleza? Então, bora continuar aqui, gráfico diário, o que a gente pode esperar como um movimento mais provável, tá? A gente tem um cenário do Ibovespa de possível pequena recuperação, como a gente viu na nossa live de ontem. Então pode ser que a gente faça um movimento de alta aqui até a região dos 6,60, tá? Mas eu acredito ainda que a gente não encontrou o movimento ideal para reverter as ações aqui, tá? Então eu acredito que a gente pode fazer uma recuperação aí até a casa dos 6,80, por aí, para testar esse fundo importante que a gente tem aqui, para depois voltar a cair. Que tipo de sinal a gente precisa aqui nessa região para validar como um possível fundo? Tá? O ideal seria algo como uma barra desse tamanho aqui, com volume desses, tá fazendo aqui, aí cai, faz um alto volume aqui e o preço começa a fazer isso aqui. Esse seria o meu cenário ideal para pegar essa recuperação. Ou então, aí no cenário mais improvável, que eu acredito aí, é que a gente faça um movimento de alta aí totalmente inesperado, e aí no recuo a gente pegaria a perna do pivô de reversão. Tá? Esses são os dois cenários que eu trabalho por enquanto. Tá? Na minha leitura, a gente ainda não formou fundo nessa região, a gente ainda precisa de algumas confirmações, mas o potencial dessa zona é muito importante, tá? Porque a gente vai ver o preço-alvo caso a gente confirme essa região, e a gente vai ver quão importante é ficar atento nessa zona dos R$ 6, tá? Porque se a gente confirmar essa zona como um provável suporte, a gente tem como alvo, tá? Bem conservador, vir fechar todos esses gaps que a gente tem aberto aqui, tá? Sendo o último lá nos 10,30, o que pelo preço de hoje ainda nos dá uma alta aí de mais de 70%, tá? Então, com certeza, Minerva é uma belíssima oportunidade. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação, você sabe, deixa nos comentários. Assim que possível, eu vim para o canal, beleza? Valeu!